Pois bem, prosseguindo, vamos agora ao ano 1300. Eu vou citar agora o livro do John Foxe, que é um livro que eu sempre recomendo a vocês, o livro dos Mártires, que eu sempre digo, na história da igreja, os mártires no cristianismo é muito estudado aquele período do Império Romano, mas tem todo esse período que a Igreja Católica está matando e com certeza absoluta fez mais mártires do que o Império Romano. Tanto que eu mostrei para vocês lá no ano 1312, o historiador judeu tentando entender, né? E ele diz, os cristãos mataram muito mais cristãos do que o Império Romano. É a expressão que ele usa. Na verdade é a Babilônia apocalíptica matando cristãos. Essa é uma questão muito clara na história, não tem jeito. Então veja, o ano 44 da era cristã, vou falar de um personagem chamado Almerico. Eu não sei dizer se ele é um anabatista, porque realmente não encontrei história assim, bastante para poder dizer se ele era anabatista. Mas John Foxe vai contar a história dele. Eu comento. Como ele diz que é o século XIII, eu botei no ano 1300 da era cristã, comento. Não temos informações que permitam afirmar que Almerico era um anabatista, mas ele foi preso por se posicionar contra a doutrina da transubstanciação. Normalmente eram os anabatistas que se opunham a essa doutrina. Almerico acabou morto com 6 dos seus discípulos. Essa história, então, que eu destaquei do livro dos Mártires. Ele diz: a reforma do erro papista foi muito cedo projetada na França, porque no século XIII, 1201 a 1300, um erudito chamado Almerico e 6 de seus discípulos foram queimados em Paris por afirmarem que Deus não estava mais presente no pão sacramental que em qualquer outro pão, que era idolatria construir altares ou santuários aos santos, e que era ridículo oferecer-lhes incenso. Não obstante, o martírio de Almerico e de seus discípulos não impediu que muitos percebessem da injustiça de seus conceitos e vissem a pureza da religião reformada, de modo que a fé em Cristo aumentou de contínuo, e não só se estendeu por partes da França, senão que a luz do Evangelho se difundiu por vários outros países. O livro dos Mártires, John Foxe, esse livro foi escrito lá nos anos ainda 1600, e é um livro que ele é histórico. A CPAD publicou essa obra, é um livro bem interessante. Bom, agora observe o seguinte, ele chama de reformados. Às vezes o significado que alguém dá a uma palavra, o protestante, o reformado. Então, para John Foxe, ele coloca praticamente toda a igreja fora da igreja católica, eles colocam como um reformado. Era como eles se chamavam. Historicamente, eu já digo que é melhor nós não nos chamarmos reformados, porque, de alguma maneira, você está se ligando à igreja católica. Nós somos a igreja de Jesus, chama de igreja peregrina, então. Se quiser chamar anabatista, valdenses, tá ok? Igreja peregrina. Mas se você se diz reformado, você está dizendo que você reformou alguma coisa. Qual foi? O que foi? A igreja católica. A reforma de Calvino e Lutero. E se você diz isso, ela que nós sabemos ser a Babilônia apocalíptica, você está dizendo que ela é a tua mãe, que você se originou dela. E isso é inaceitável, isso é um erro grave. Não tem como nós termos nos originado na Igreja Católica. Eu comento abaixo. Fox utiliza o termo reforma com um enfoque diferente. Reforma nos seus dias representava qualquer ação cristã que sofria perseguição da Igreja Católica. Então, é o termo que ele está usando, porque, claro, ele está contando a história de pessoas que viveram bem antes de Calvino. Então, ele não está ligado à reforma calvinista, como alguns hoje chamam, a reforma, os reformados. Não, o conceito é diferente.
Bom, o item 45 do material didático, o ano 1301 da era cristã, vai ter agora um fato histórico interessante ligado à Bíblia. Ligado à Bíblia nesse período, para nós entendermos. A Igreja Católica, ela não promovia a reprodução de Bíblia como deveria, né? Ela deveria reproduzir a Bíblia e colocar na mão do povo, mas não, ela criava dificuldades. E nesse período, irmãos, diz que realmente a educação, a cultura, por isso é que alguns chamam de Era das Trevas, né? Porque a cultura, assim, na Europa, era bem inferior ao mundo islâmico e a parte de Constantinopla, até da Igreja Católica do Oriente, chamada ortodoxa. A Europa, ela vivia uma pobreza educacional, vamos assim dizer, ok? Eu cheguei a ver número, irmãos, que diz que em cada 100 bispos, um sabia ler. Os outros repetiam um ritual. Teve período que em cada 100 bispos, um sabia ler. Teve debate na história, isso aconteceu lá nos anos 600, eu comentei com vocês que teve um debate que o imperador chamou, que o Papa falou, olha, aqui ninguém entende disso não. Então, a cultura, a educação, o ensino da Bíblia, ele estava muito reduzido. E quem é que estava trabalhando para traduzir a Bíblia? Os anabatistas. Eu mostrei para vocês a história de Pedro Valdo, que era católico, se converteu, ele tinha uma boa condição financeira, ele vendeu todos os bens dele. Esse homem, ele tem um papel importantíssimo na história. Ele aceitou Jesus numa igreja anabatista, ele vendeu todos os bens e colocou nas mãos das pessoas para saírem pregando pela Europa. Com certeza esse homem ele tem um galardão imenso. Então, e uma das coisas que ele fez também foi ajudar a financiar uma tradução da Bíblia para a região onde ele vivia, que era falado franco-provençal, né? Um dialeto derivado do latim. Ele promoveu a tradução da Bíblia. Então, nesse capítulo, eu vou falar para vocês, nesse século XIV, que começa agora, vai de 1301 a 1400, o século XIV, o que nós temos em termos de Bíblia, de traduções nesse período? Pois bem, o comentário diz: neste período, ainda era difícil conseguir uma Bíblia. Todas estavam em latim. A maioria dessas igrejas talvez tivesse uma cópia do Novo Testamento e dos Salmos, que Pedro Valdo financiou. Essa tradução ocorreu há cerca de 100 anos, próximo do ano 1200. Olha, nós estamos no ano 1301. Eu contei para vocês, próximo do ano 1200, quando Pedro Valdo, né, financiou essa tradução. Então, eram cerca de 100 anos que nessa região, tem uma região da França que eles têm uma Bíblia para o idioma deles. Pensa o que significa isso. Às vezes, a grande maioria das pessoas católicos não tinham. E provavelmente essas cópias estavam em igrejas escondidas no campo. Porque lembre-se, a Inquisição está acontecendo. A Inquisição ela não para. A Inquisição ela só vai parar lá em 1800, em algumas regiões da Europa, como a Espanha, ok? A Inquisição, ela, na maioria dos países, ela vai terminar em 1800, na Revolução Francesa, em 1790, 1800 em números redondos. Então, esses pregadores estão em todo esse período, nós encontramos história deles pregando pela Europa. Nós vamos encontrar casos aí mais à frente, todos que vinham desse trabalho de Pedro Valdo, que mandou evangelizadores e também financiou essa tradução. Comento, mas era raro alguém possuir uma cópia da Bíblia nesse período, pois era feita à mão, por ainda não haver prensa. E assim a cópia era muito cara. Mas a Bíblia dos valdenses foi feita no francês, franco-provençal, que era um idioma latino, ou seja, que derivava do latim. Antes o povo não podia ter nem ouvir a Bíblia.
Se alguém fosse descoberto lendo a Bíblia, já era condenado à fogueira pela Igreja Católica. As missas eram feitas em latim. Essa é a razão desse período ser chamado de Era das Trevas. Como eu sempre coloco para vocês, Era das Trevas aqui é diferente da Era das Trevas que normalmente se fala na história de trevas educacionais. É verdade que a Europa vivia trevas educacionais também. Aqueles que criticam dizem, não, foi produzido algum tipo de conhecimento. Né? Pouco, não, mas eles estavam bem atrás dos árabes e também de Constantinopla. Mas eu falo que religiosamente, era a Era das Trevas. Porque até a proibição do povo ter a Bíblia nas mãos, irmãos. Como é que você consegue conceber isso? A Igreja de Jesus proibir o povo de ter a Bíblia nas mãos? Isso não tem chance de ser verdade. Mas a Igreja Católica proibia. E esses anabatistas que fizeram essa tradução, Pedro Valdo e os outros que estão andando e pregando, imagine, chegava em locais assim de camponeses, eles com uma Bíblia, aqueles camponeses que eles nunca ouviam nem a história bíblica, só ouvia falar em Deus, em que Jesus foi crucificado, está aqui o símbolo, essa cruz, mas ler para ele a história bíblica e ensinar para ele, não tinha. Ele só ia para a igreja para ouvir umas palavras em latim, mais nada. Então, essa é a Era das Trevas. Porque até a Bíblia era proibida. Porque o povo não podia participar do símbolo do sangue, não podia participar do vinho. A ordem bíblica é para comer do pão e beber do vinho, beber dele todos. Mas a Igreja Católica proibiu. Tudo isso colabora para essa cegueira espiritual que essas pessoas estão nesse mundo, acreditando em purgatório, paganismo. Não? Então, essa proibição deles terem a Bíblia, né, isso colabora com a cegueira espiritual. Veja que, conforme o tempo foi passando e a Bíblia foi chegando nas mãos do povo, veja como a verdadeira igreja de Jesus, as igrejas que não batizam recém-nascido e não acreditam em purgatório, que sempre existiram, estou mostrando para vocês, veja como elas se desenvolveram nos últimos 200 anos. E vai ver o que aconteceu com as igrejas católicas e protestantes. Elas estão morrendo, estão fechando pela Europa e pelos Estados Unidos, tanto católico como protestante, porque a história deles, quem olha para essa história, conseguir defender que realmente a igreja deveria fazer isso, o indivíduo acaba perdendo a fé. Ele acaba perdendo a fé. Não, eu vou acreditar, vou dizer, mas o indivíduo acredita. Isso aqui foram os seguidores de Jesus que fizeram? Não, então nós temos que explicar para eles. Né? Isso aqui é, na verdade, uma instituição que a Bíblia chama de Babilônia Apocalíptica, perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. Os padres tinham a responsabilidade de identificar e debater com os cristãos leigos, que eram, na verdade, anabatistas, pois as igrejas, sendo proibidas de funcionar nas cidades, elas funcionavam no campo, onde a alfabetização era pequena, em uma época que era rara a alfabetização. Neste debate com os leigos, muitos padres se convertiam e assim levavam cultura para a pequena comunidade cristã. Nós temos muitos exemplos disso. Não? Um católico poderia dizer, então os padres católicos levaram conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas? Essa não é a melhor definição. A melhor definição é um católico conhecedor das letras, conheceu a verdadeira fé em Jesus, confessou os seus pecados, inclusive o pecado de defender heresias como o batismo de recém-nascido e purgatório, recebeu o verdadeiro batismo em águas e levou conhecimento e cultura para as igrejas anabatistas. Né? Porque eram realmente igrejas que viviam no campo, e aí Deus, realmente, pelas palavras de Jesus, a igreja iria sobreviver em meio a sofrimento mesmo. Então, a igreja católica e as igrejas protestantes querem te convencer de outra coisa, que teve um período que a igreja sofreu até Constantino, e depois disso ela começou a fazer sofrer. E ficou assim até a Revolução Francesa, mais ou menos naquela época, próximo de 1800, quando a Inquisição está diminuindo, e no século XIX,
a Inquisição é proibida no mundo. Mas em todo esse período, ela está matando, desde Constantino. Isso aí, não existe dúvida entre os historiadores, digo, não existe dúvida. Todos tratam isso como um fato mesmo. Ela estava matando. Ela reconhece. Ela reconhece documentos de 18.000 da Inquisição. Mas antes da Inquisição ela estava matando. Agostinho de Hipona, em 411, eu mostrei para vocês. Ele conseguiu autorização para usar o exército romano para perseguir as igrejas que não batizavam recém-nascidos na África. E essa perseguição está acontecendo por séculos. E essa igreja continua existindo. O comentário prossegue. As igrejas anabatistas na Alemanha só tinham disponível o Evangelho de Mateus, que havia sido traduzido no ano 748. A primeira Bíblia traduzida para o alemão será feita em 1522 por Martinho Lutero. Eu sempre falo assim, olha, se existe uma coisa que os protestantes fizeram, porque na verdade o protestantismo é um engano, ok? Mas tem uma coisa boa que eles fizeram, foi colocar a Bíblia nas mãos do povo. Porque só do povo ter a Bíblia, o povo vai sendo esclarecido. É por isso, como eu disse para você, você vai na Europa, você vai ver templo luterano, templo católico, eles estão sendo fechados. As igrejas católicas que vivem cheias são as igrejas onde as pessoas vão fazer turismo. Mas pessoas realmente frequentarem a igreja católica, você pode pesquisar. Na Europa, as igrejas católicas estão sendo transformadas em museus. Tem outras que foram transformadas, não é piada, em pista de skate, né? Sendo vendida. O islamismo comprando, né, muitos locais que eram dos católicos e dos protestantes também. E isso está acontecendo não é de agora não. Eu ouço falar pelo menos há uns 20 anos, né, que estão só fechando igrejas protestantes, só fechando igrejas protestantes. Eles estão morrendo. Por quê? Porque eles não seguem o cristianismo verdadeiro. Então, Martinho Lutero não seguiu. Quando ele continuou pregando o batismo de recém-nascido, a gente tem que dizer, era um herege. Mas se tem uma coisa boa que eles fizeram, porque realmente é o absurdo dos absurdos. Você proibiu o povo de ter a palavra de Deus nas mãos. É claro que aquela não era a igreja de Jesus, não pode ser. Então, Martinho Lutero, que foi enganado, acreditando que era a igreja de Jesus que tinha se corrompido, não era a igreja de Jesus, a igreja católica não era a igreja de Jesus. Então, ele seguiu até algumas doutrinas, continuou acreditando em purgatório, nós veremos mais à frente. Mas uma coisa boa, falando nessa parte aqui de Bíblia, foi realmente os protestantes, eles colocaram a Bíblia nas mãos do povo. E isso vai, de alguma maneira, colaborar, tá bom, para o crescimento do verdadeiro cristianismo que estava entre os anabatistas no campo, né, fugindo. O comentário prossegue. Cerca de 200 anos à frente do período que estamos estudando, ou seja, quando Lutero vai fazer a primeira tradução, 200 anos à frente. Pense todo esse tempo, irmãos, os cristãos sem terem direito de ler ou ouvir um versículo bíblico, porque isso era proibido, tá bom? Então você veja, além de mostrar para vocês que existiam muitas igrejas anabatistas, temos mostrado pastores anabatistas, igrejas sendo perseguidas por grandes exércitos. Além disso, eu estou mostrando para vocês também a dificuldade que a Igreja Católica impunha à população, proibia eles de terem a Bíblia nas mãos deles. Eu digo que só isso já é uma evidência, né, de 100% que a Igreja Católica não pode ser a Igreja de Jesus. E pela proibição e matança de quem reproduzisse a Bíblia, ou ensinasse a Bíblia, ou ouvisse a Bíblia, né, tudo isso caracteriza. Ela é a Babilônia apocalíptica, não tem jeito. Bom, o comentário prossegue. Os alemães que falavam gótico
tiveram uma Bíblia traduzida pelo anabatista Úlfilas, mas esse dialeto dos godos desapareceu próximo do ano 1000 da era cristã, ou seja, aquela Bíblia que eu comentei com vocês que Úlfilas teria feito a tradução, ela já desapareceu, porque o dialeto dos godos para o qual ele traduziu, ele caiu em desuso. O Úlfilas, contei para vocês, ele viveu lá próximo do ano 340. E aqui nós estamos falando já do ano 1260, 1301, digo. Okay? E a Europa estava sofrendo muitas mudanças por influência do latim, tudo, aqueles povos pagãos que eles acabaram sendo, vamos dizer, recebendo essa influência dos romanos, né, da cultura romana. O comentário prossegue. Os ingleses, nesse período, possuíam apenas o Evangelho de João, traduzido no ano 735. E os ingleses que falavam o dialeto Wessex possuíam os 4 evangelhos. A primeira Bíblia em inglês será traduzida pelo anabatista John Wycliffe, que nós vamos estudar exatamente nesse século XIV. Bom, ainda no ano 1301, muitos grupos anabatistas estão sendo perseguidos. Eu trago aqui agora para vocês um exemplo de um historiador, né, uma obra que ela até é bem rara, ela foi publicada em 1867 por um católico. O título é Dicionário Universal das Heresias, Erros e Cismas. Então eu consegui esse dicionário, né? Foi publicado em 1867. E fui pesquisar porque ele mostra alguns grupos, né, que seriam anabatistas, e a existência desses grupos, né, no caso no século XIV, que nós estamos estudando. Veja o que esse dicionário diz. Eram estes homens muito extraordinários e muito respeitados para haverem de ficar sem imitadores. E é possível que uma falsa imitação destes solitários pusesse em uso a nudez entre os seus falsos imitadores. Os adamitas tornaram a aparecer no século XIV, 1301 a 1400. São mais conhecidos pelo nome de turlupinos e irmãos de vida pobre. Um fanático chamado Picardo renovou também essa seita, e houve adamitas entre os anabatistas. Então eu encontrei esse dicionário, eu achei esse testemunho interessante. Então assim que a gente acaba achando, né? Hoje no computador é fácil, eu consegui esse dicionário em PDF e fui pesquisando, né, encontrando, né, diversos comentários deles sobre os anabatistas e destaquei esse. Bom, o que esse grupo pregava? Nós não sabemos. Eu não posso confirmar, né, mas ele diz que era um anabatista, esse grupo chamado adamitas, que eles eram chamados também de irmãos de vida pobre. Adamitas seria até, acredita alguns historiadores que eu vi, dizendo que seria uma invenção mentirosa, que eles gostavam de andar nus, igual a Adão, né? E que provavelmente seria uma mentira. Mas eu peguei porque é um dicionário católico comentando sobre uma igreja que ele diz que também desses adamitas viveram entre os anabatistas. O comentário prossegue. É assim que os textos católicos descrevem essas comunidades. Não há como saber as doutrinas que eram pregadas pelos adamitas. Coloquei entre aspas porque são nomes que os católicos estão aplicando. Quem é essas igrejas? Realmente eles eram igrejas cristãs? Eu comento. Pode ser que os adamitas sejam seitas, como Testemunha de Jeová e Adventista do Sétimo Dia, que só batizam adultos, mas possuíam doutrinas que as condenam. Então, poderia ser um caso desse. Mas eu achei nesse dicionário, e ele cita que é nesse período do século XIV. Então, eles eram chamados também de irmãos vida pobre. Por quê? Porque eram pessoas que viviam no campo. Viviam do que plantavam.
Por quê? Porque a igreja não tinha autorização para viver nas cidades. Se vivesse, eles eram mortos. Isso vinha desde Agostinho de Hipona. Desde Agostinho de Hipona como uma perseguição definitiva, usando o exército romano. Mas mostrei para vocês, principalmente, o historiador Sócrates de Constantinopla, mostrando que estava sempre havendo perseguições aos anabatistas, que ele chamava de novacianos. E que também fala dos montanistas, fala dos donatistas, eram todas igrejas que a Igreja Católica ia inventando nomes para eles. Mas com certeza esses nomes, como os historiadores católicos dizem, sempre existiram igrejas anabatistas. Mostrei para vocês inquisidores que viveram entre os anabatistas, eles dizendo, olha, eu vivi entre eles. O que eles falam lá é que eles vêm desde a época dos apóstolos, que eles se separaram da Igreja Católica quando ocorreu o evento de Constantino ter se convertido e a ligação de Constantino com o Papa Silvestre. Ali eles se separaram daquela igreja, excluíram ela e se separaram dela. É o testemunho, né, que nós encontramos de católicos e de inquisidores. Tá bom? Bom, agora o item 47 do material didático, o Papa Bonifácio VIII. Esse Papa, você pode ver na história que ele foi um Papa que ele é contado entre os piores papas da história. Existe uma lista que eu já vi na internet, os 8 piores papas da história. Se você for pesquisar no YouTube, você vai encontrar. É um vídeo de um canal interessante, né? E ele cita entre eles o Papa Bonifácio VIII, porque ele foi, vamos dizer, a pessoa assim que convenceu o Papa a renunciar, assumiu o lugar do Papa, e muitos historiadores dizem que tudo foi através de armações políticas, ameaças. O Papa renunciou, aí ele, né, que era bispo, conseguiu ir ao papado e mandou prender o antigo Papa, ou seja, um Papa que mandou prender Papa. E não é coisa de antipapa, não, são papas oficiais. Né? O Papa Bonifácio VIII, ele é um Papa até conhecido na história, eu vou comentar aí. Vocês já ouviram falar no inferno de Dante, né? Dante, aquele católico, ele vive nesse período, nos dias de Bonifácio VIII. E o inferno de Dante é característico porque diz que ele estava escrito lá na entrada: deixa aqui fora a esperança, vós que entrais. Ou seja, quem entra no inferno esquece a esperança. E na descrição dele, quem ele descreve lá no inferno? O Papa Bonifácio VIII, para você ver o que era esse Papa. E nesse período, praticamente uma regra, irmãos, eram políticos. O cargo de bispo, de arcebispo, tudo isso era vendido. Tudo isso era vendido. A simonia acontecia mesmo. E o imperador, principalmente, ele domina o papado mesmo. Bonifácio VIII vai tentar resistir a isso, né? Mas como ele sempre viveu, né, na simonia, né, como ele foi acusado, ok? Bom, o ano é 1302, Bonifácio VIII vai ser Papa de 1294 a 1303. Bom, o que ele pregou? Algumas coisas que ele defendeu, de forma resumida, né? Que só havia uma igreja verdadeira, católica. Isso é importante a todos que até hoje, né, falam que nós saímos da Igreja Católica. A Igreja Católica diz que só existe uma igreja. Significa o seguinte, que todos que, por exemplo, seguiam a Assembleia de Deus, né, desde Daniel Berg, o Navigli, e antes dele, que não estava, né, debaixo da jurisdição da Igreja Católica, a alma deles está lá no purgatório. Nós temos que pedir o Papa para tirar a alma deles do purgatório. Essa é a crença deles. Só uma igreja leva o homem à salvação. Quem está fora dessa igreja vai penar no purgatório o resto da vida. Eu já comentei para vocês que agora, no final do século XIX ainda, 1880, 1890, teve uma freira, isso é oficial, aceito pela Igreja Católica, que diz que ela psicografou mensagens do purgatório, mensagens dos mortos. Isso é espiritismo, né?
Mas a Igreja Católica assumiu como verdade. A freira realmente recebeu mensagem do purgatório. E nessa crença, quem ela ouve mensagem lá, né? Eu tive que ler, né? É chamado de Pergaminho do Purgatório. Você acha na internet aí, esse livro, traduzido para o português. Ela ouve o gemido de almas que estão esquecidas no purgatório. Pessoas que não estão debaixo do jugo da Igreja Católica e ficaram lá tão esquecidos. Então, o que o mundo tem que recorrer à Igreja Católica, a Assembleia de Deus tem que recorrer à Igreja Católica para ela tirar lá do purgatório todas as almas aí das pessoas que nos trouxeram a fé. Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingre estariam lá no purgatório. Isso é inaceitável, né? Isso é inaceitável. Bom, outra frase dele, né? Só Deus pode julgar o Papa. Ou seja, é claramente a luta contra o domínio do imperador. Né? O Papa é a única autoridade para a salvação. Bom, coloquei um texto aí, né, do livro interessante do George, Teologia da Reforma Protestante, mas ele faz um comentário do período anterior à Reforma. Veja o que ele fala sobre esse Papa, do que ele escreveu. Declaramos, estabelecemos, definimos e pronunciamos que para a salvação é necessário que toda criatura humana esteja sujeita ao pontífice romano. Ou seja, a finalidade no final é colocar todos debaixo dessa religião. Isso não vai acontecer. Não, isso não vai acontecer enquanto a igreja estiver aqui na Terra. Durante a grande tribulação, quando Israel fizer uma aliança com o anticristo, tudo indica que o anticristo vai querer colocar o quê lá no templo? Qual é a abominação que ele vai levar? Certamente é a religião da Babilônia, é a religião de Baal, é a religião do purgatório, a religião da invocação ao mundo dos mortos. É claro que o anticristo ele vai ser um praticante dessa religião. O anticristo muito provavelmente será um gnóstico também, ligado à maçonaria, que está ligada a essa religião. Bom, então, mais abaixo eu comento. Dante, em sua Divina Comédia, retratou Bonifácio VIII no inferno. Em sua bula, uma santa afirmou: as palavras do Evangelho nos ensinam. Esta potência comporta duas espadas. Todas as duas estão em poder da igreja. A espada espiritual e a espada temporal. Ou seja, a igreja ela pode agir no mundo espiritual e também no mundo terreno. Por que ele está dizendo isso? Aquilo que eu tenho mostrado para vocês. A Igreja Católica diz que ela está vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. É por isso que eles chamam de Sacro Império Romano Germânico, Santo Império Romano Germânico. Então eles estão vivendo esse reino espiritual e para salvar os homens. E todos os homens acreditam, até reis, né? Porque senão a vida depois dessa vida aqui, o que vai acontecer com ele? Vai ficar no purgatório o resto da vida. E o Papa também tem exército. Ele também controla a espada temporal. Ele diz, mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja, ou seja, a espiritual só a igreja usa. O espiritual deve ser manuseado pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, com o consenso e segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada a outra espada. A autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual, ou seja, os reis eles têm que se submeter a mim. E o argumento, né, que é usado na história abertamente é, olha, eu controlo o tempo que a tua alma vai passar no purgatório. Se eu quiser, eu deixo ela lá o resto da vida. E aí, claro, os reis não querem lutar contra isso. Não? Prosseguindo na leitura. Em 1303, Bonifácio foi acusado pelo imperador de vender cargos eclesiásticos, simonia. Isso aqui provavelmente ele fazia mesmo. Só que quando ele chegou no papado, porque, vamos dizer, ele subiu na vida, só subia na vida
quem o imperador ia colocando como bispo, tá ok? E essas pessoas é que subiam no poder da Igreja Católica. Como eu mostrei para vocês, aquela eleição lá em 1268, tá bom? Que teve padre, ele falou, vamos indicar o fulano de tal. Ele correu, ele falou, não vou entrar nessa briga política mais de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha violência mesmo, como eu falei para vocês. Esse padre aqui mesmo vai morrer espancado pelo rei, pelos soldados do rei. Então era perigoso mesmo, a situação era política terrível. Era política terrível. Como eu tenho dito para vocês, a Igreja Católica é um grupo político religioso. Existe lá dentro os políticos e existem aqueles religiosos mesmo, né, como são os gnósticos. Os gnósticos são os religiosos lá dentro que estão colocaram desde Constantino, principalmente a crença no purgatório. Pronto. Adotou a crença do purgatório, mostra que é gnosticismo, não tem jeito. Isso foi com Constantino. Bom, o comentário prossegue. Se recusou a renunciar. Acabou preso, sendo surrado e torturado por 3 dias, que resultaram na morte depois de 1 mês. Ou seja, o Papa morreu porque ele subiu na vida com favor imperial, só que quando ele chegou como Papa, ele falou, não, agora eu vou dizer o que foi pregado por Gregório VII. E Gregório VII lá, o imperador poderia ter até matado ele, mas lembra, a princípio, o imperador dobrou o joelho. Depois foi exilado também, mas teve imperador que dobrou o joelho. Diversos imperadores dobraram o joelho. Né? Nós vimos o imperador Frederico III, morreu em 1250, nós temos 1303, morreu há 53 anos. Né? Lembra que ele foi excomungado pelo Papa diversas vezes. Né? Até porque ele foi em Jerusalém e não fez a guerra como deveria ter feito, foi excluído diversas vezes. Qual foi o acordo dele para o Papa tirar todas as exclusões? É que ele perseguisse os anabatistas. Então, ele organizou uma grande guerra contra os anabatistas. Naquele Frederico II, ele acabou baixando a guarda, cedendo, porque você está sob a ameaça de uma coisa que, como é que você vai controlar? A tua alma está nas mãos do Papa. O comentário prossegue. Bonifácio foi substituído pelo inquisidor dominicano Bento XI, que morreu em 1304. Nesse ano, o imperador Filipe IV conseguiu colocar no papado um aliado, Clemente V. Foi esse papa que participou da conspiração contra os cavaleiros templários, denunciando-os como satanistas, com a finalidade de livrar Filipe IV da grande dívida com estes cavaleiros. Né? Ou seja, era acordo político. Né? Os cavaleiros templários já vinham emprestando dinheiro há muito tempo para os reis. Eles tinham ficado muito ricos com os saques que eles fizeram, o dinheiro que eles emprestavam, porque tinham pessoas, né, que eles iam guerrear por Jerusalém para ganhar a salvação. Isso que estava sendo pregado. Né? Agora as cruzadas por Jerusalém praticamente acabaram. Eles vão começar cruzadas para tomar a Península Ibérica, Portugal e Espanha dos muçulmanos. As cruzadas não serão mais por Jerusalém. Tá, ok? Mas então as pessoas que iam para essas cruzadas, eles faziam um depósito na Europa para sacar lá em Jerusalém. Então eles faziam um depósito em prata, um dinheiro e tal, e recebiam um documento, como um cheque. Diz a história até que foi aí que teria surgido o cheque, né? Então ele recebia um documento, aí, por exemplo, botei lá, um exemplo, estou chutando, 5 quilos de prata, um exemplo. Quando ele chegava em Jerusalém, com aquele documento, ele, então, sacava 5 quilos de prata, para ele poder viver lá agora em Jerusalém, vai viver naquele reino conquistado, era o que eles colocavam. Então eles estavam emprestando muito dinheiro, e acabou que o rei, a França estava muito endividada, e aí isso é comprovado na história. O Papa tinha sido colocado lá, aliado com o rei da França. O que eles fizeram? Eles denunciaram
inventaram, né, que os templários eram satanistas. Eles eram gnósticos. Os templários eram gnósticos. Os templários hoje, vocês podem pesquisar, a história comprovou, eles deram origem à maçonaria. E a maçonaria, ela se declara gnóstica. Então o Papa certamente sabia que eles praticavam gnosticismo. E gnosticismo, lembre-se, é a religião do coisa ruim. É paganismo também. Então eles praticavam paganismo. Você vai acreditar que eram cristãos que estavam lá matando, e eles eram mais violentos do que os muçulmanos. Podem pesquisar isso na história. Eu mostrei para vocês na primeira cruzada, quando eles perdem depois Jerusalém para Saladino, né? Saladino oferece, olha, agora eu já derrubei as muralhas, amanhã eu vou entrar e vou matar todo mundo. Então eu vou dar a chance. Se vocês se renderem, eu abro o caminho para vocês irem para a Europa. Aí o católico, o líder do exército católico, falou, mas quando nós conquistamos Jerusalém, nós fomos implacáveis, matamos velhos, mulheres e crianças. Mesmo assim você vai nos deixar ir? Por quê? Aí Saladino respondeu, porque o profeta nos ensinou a sermos misericordiosos com aqueles que se rendem. Ou seja, ele foi mais misericordioso com o católico do que o católico com o muçulmano. Eles eram mais violentos mesmo, isso é comprovado na história. Eles eram mais violentos. Saladino, diz a história que ele chegou a executar soldados, mas, vamos dizer, revoltado com o que os soldados cruzados fizeram com árabes que tinham sido aprisionados. Porque sempre quando eles eram aprisionados, quando alguém se rendia, a regra entre eles qual era? Olha, o profeta Maomé, e é verdade mesmo, o profeta Maomé falou, quem se render você não mata. Seja misericordioso com os que se rendem. Então, eles tinham essa característica. Aí, teve uma certa vez um grupo de templários que se rendeu, ele não matou. Só que ele ficou sabendo que o rei da Inglaterra, Leão I, Coração de Leão, Ricardo Coração de Leão, desculpe, executou friamente árabes que tinham se rendido. Aí ele pegou também e executou. Então, isso daí, infelizmente, a história deixa isso bem claro. É vergonhoso mesmo. Bom, agora vamos ver a história, item 48 do material didático, na página 81, do irmão Dolcino. Então você veja, é uma igreja que vai ser morta pela Inquisição. E é interessante que eu encontrei informação sobre esse pastor em livros defendendo o pré-tribulacionismo, porque ele escreveu defendendo um pré-tribulacionismo como nós evangélicos defendemos, como a Assembleia de Deus defende. Não? Então, Dolcino foi um homem que viveu próximo do ano 1305 da era cristã, cerca de 100 anos após a Igreja Católica organizar a Inquisição para perseguir as igrejas anabatistas que viviam escondidas nas montanhas de Lyon. Um ponto interessante dos poucos escritos de Dolcino que sobreviveu foi a sua posição a favor do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu cito aí o historiador LaHaye, da Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, Tim LaHaye, que ele diz, descrevendo o que Dolcino deixou escrito, né? O anticristo estará, entretanto, neste mundo, dentro dos limites do dito período de 3 anos e meio. O que Daniel profetizou, né? Da última semana, Daniel capítulo 9, que ela tem uma divisão, 2 períodos de 3 anos e meio, é isso que ele está citando. E diz, e depois de sua vinda, então ele, Dolcino e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso, no qual estão Enoque e Elias, e desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo, ou seja, eles escapavam antes. Os dolcinistas defendiam uma teoria de arrebatamento pré-tribulacional semelhante à mesma teoria do dispensacionalismo moderno. A importância dessas antigas afirmações é que elas claramente contradizem aqueles que têm tentado dizer que as afirmações sobre o arrebatamento não existiam antes de 1830. Vamos então aqui explicar um ponto para vocês. O pré-tribulacionismo que nós pregamos, que é a igreja arrebatada antes da grande tribulação,
os reformados e protestantes dizem que isso é doutrina recente, 1830. 1830, quando realmente nós conseguimos encontrar escritos anabatistas, porque, veja, 1830 a Inquisição estava acabando na Europa. Lembra que eu sempre coloco para vocês os anos 1800, 1790, 1800. Por quê? A Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos colocaram como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então é nesse período que as igrejas começam a ter liberdade. Então começam a aparecer os escritos defendendo o dispensacionalismo, defendendo que Israel iria voltar para a terra de Canaã, iria se destacar, um dia iria construir o templo e um dia assinaria uma aliança com o anticristo. Isso era pregado nessa época, em 1830, que nós encontramos escritos. Por quê? Porque os anabatistas começaram a ter liberdade para pregar. Essa é a verdade da história. Bom, então, esse autor, ele coloca, olha, mas nós encontramos lá em 1301, lá em 1305, nós encontramos esse Dolcino, tá ok? Ele vai ser queimado, irmãos, com a igreja dele. Mais de 400 membros fechados da igreja, a Inquisição queima. Esse é um que nós tomamos conhecimento. E quantos que eles queimaram? Porque a Inquisição está acontecendo desde 1215. Antes já acontecia perseguição, mas agora é uma perseguição forte, em que os reis são obrigados a ajudar. Eu comentei com vocês, condes de determinada região da França, né, que não quis aceitar, participar e matar esses anabatistas. Ele foi ameaçado pelo Papa: vou convocar uma cruzada de todos os outros reinos cristãos contra você, porque você está protegendo a herege. Mas na verdade era o quê? O Papa estava perseguindo a verdadeira igreja de Jesus. Bom, ele prossegue comentando, citando o historiador Gomer Locke, página 361, acredita que esta é uma afirmação do arrebatamento pré-tribulacional. E ele conclui: este parágrafo de A História do Irmão Dolcino indica que no norte da Itália, no início do século XIV, um ensino muito semelhante ao pré-tribulacionismo moderno estava sendo pregado. Respondendo às condições políticas e eclesiásticas angustiantes, Dolcino travou especulações detalhadas sobre escatologia e acreditava que a vinda do anticristo era iminente. Isso, vamos considerar, é normal. Na história da igreja, é uma coisa que muitos apontam. Praticamente todos acreditaram: Jesus está às portas. Alguns, vamos dizer, criticam, lembram, Montano, porque ele, durante a perseguição de Marco Aurélio, fugiu para as montanhas, chamou lá de Nova Jerusalém e acreditou que Jesus estava às portas, porque uma perseguição daquela, né, para eles, era o anticristo agindo no mundo. Todos acreditaram. Normalmente os luteranos e os calvinistas que criticam isso. Mas tanto Lutero quanto Calvino também acreditavam que estava no tempo do fim, só que de maneira herética. Por exemplo, Lutero, nós vamos ver isso, ele dizia o quê? Ele dizia que o milênio de Apocalipse capítulo 20 já tinha terminado. Já tinha começado, já tinha terminado. Porque começou quando? Começou com Constantino. Ali terminou a grande tribulação, começou o reino de Deus, de 1000 anos. Se começou, vamos dizer, em 1325, no ano 325, no Concílio de Nicéia, ele teria terminado em 1325. Então o milênio já acabou. Tanto que, na escatologia de Lutero, ele pergunta: então, que período nós estamos? Nós estamos depois do milênio. Lá não fala, em Apocalipse 20, que no final do milênio teria a batalha de Gog e Magog, e os turcos estavam atacando a Europa. Estava uma guerra grande de resistência aos turcos. Lutero falou: esses turcos aí atacando, isso é o Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, para vocês terem uma ideia do que é a escatologia luterana. Olha a confusão. A escatologia luterana e protestante, eles acreditam que nós já estamos vivendo o reino de Deus, que Satanás está preso. Só que Lutero disse até que esse reino já tinha acabado, que os 1000 anos acabaram. Mas se você encontra aí na internet Hernán Dias Lopes dizendo que o milênio continua e Satanás continua preso. Lutero disse que ele foi solto no final do milênio,
lá nos dias de Lutero. Olha que escatologia confusa. Bom, então o historiador aqui, ele diz que Dolcino, ele na verdade é vamos dizer, alguém que defendia o pré-tribulacionismo. Ele não defendia como a Igreja Católica que eles estavam vivendo o reino de Deus. Essa doutrina estava entre os anabatistas. Mostrei para vocês que os anabatistas eram pentecostais, tinha, né, pentecostalismo, a crença na atualidade dos dons espirituais. Bom, o comentário prossegue, né, a citação de Tim LaHaye. Ele também acreditava que o meio pelo qual Deus protegeria o seu povo da perseguição do anticristo seria através de um translado dos santos para o paraíso. Ok? É um livro respeitado, a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. Eu continuo comentando. A Inquisição Católica destruiu muitas obras de Dolcino e de outras igrejas, como os pobres de Lyon, que a Igreja Católica chamava de valdenses. A igreja de Dolcino foi descoberta na região de Novara, na Itália. Alguns católicos haviam se convertido a essa igreja, ainda antes de Dolcino assumir esse ministério. A Inquisição Católica, por ordem do Papa Clemente V, executou na fogueira cerca de 400 membros dessa igreja, incluindo o próprio Dolcino. A Babilônia apocalíptica não estava para brincadeira. Perseguir, capturar e matar era a sua especialidade, tudo baseado na teoria da Guerra Santa de Agostinho de Hipona, ou Guerra Justa, que é como também é chamado. Então, veja, é mais um exemplo de um cristão. Aqui, um documento que nós encontramos, e diz a história, que ele cercaram a igreja, prenderam as pessoas lá dentro. Uma cena muito parecida tem naquele filme O Patriota. Ali é uma luta que eles pegam os familiares e prendem dentro de uma igreja, não é por questão religiosa, né? Mas ocorre ali de prender pessoa numa igreja e queimar. Aqui foi a Inquisição contra esse pré-tribulacionista, vou chamar assim, né? Bom, agora vamos ao ano 1308. Eu coloquei aí uma figura para vocês. Estamos na página 82, o item 49. O massacre de Gedank, tá bom? 1308. Coloquei uma região aí para você poder olhar, onde fica na região ao norte da Europa, tá bom? Lembrando que ali Itália, França fica mais abaixo, uma região bem a norte, onde existia ainda muito paganismo, tá bom? E onde também muitos grupos estavam fugindo. Será que existiam anabatistas lá? Muito provavelmente. Então eu coloquei ali um historiador, o título é Cruzadas do Norte, Destruição Teutônica. Há 710 anos, cavaleiros católicos massacravam cristãos, uma cena infamemente comum nas brutais cruzadas do Mar Báltico, ou seja, soldados católicos massacrando cristãos. Cristãos são esses. Está aí o link, né, publicado em 2018 e tal. Ele comenta: a força era relativamente pequena, não passava de 300 cavaleiros e soldados de infantaria. Então você veja, 300 cavaleiros para matar igrejas, tá bom? Às vezes matar pessoas que, no caso dos anabatistas, eles sequer pegavam em armas para se defender. Tá bom? Mas eles vão estar guerreando também contra pagão, né? O comentário prossegue. Estava às portas da cidade de Gedank, no litoral da atual Polônia. O uniforme era um paradoxo. Túnicas com cruzes pretas cobriam as armaduras. Na cabeça, os elmos eram decorados com chifres. Pareciam demônios agindo em nome de Jesus Cristo. Há controvérsia sobre o que se seguiu. Isso é um historiador falando, irmão, não é um religioso, não. Está falando o que os historiadores descreviam. Porque, como eu disse para vocês, por trás dessa matança, isso não é algo comum. Um cidadão comum não consegue fazer isso. Tanto que eu mostrei para vocês que teve padres que foram tirados e contrataram pessoas específicas para matar. Pessoas que não eram padres, porque às vezes o padre não conseguia botar fogo numa pessoa. O comentário prossegue.
Não está claro se as portas foram abertas, se houve cerco ou combate. O fato é que a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos entrou em Gdansk sem muita resistência. Sua missão era retomá-la para o rei da Polônia. Após uma revolta de comerciantes alemães negar a autoridade do soberano. Com a cidade conquistada em 13 de novembro de 1308, todos os resistentes foram mortos. Eram, em sua maioria, compatriotas alemães. As mulheres e crianças tiveram o mesmo destino. Depois, os invasores atearam fogo no local. Cachorros lambiam o sangue que escorria copioso nas ruas. As crônicas medievais, provavelmente exageradas, falam em 10.000 vítimas no que ficou conhecido como o Massacre de Gdansk. E comenta: esses cavaleiros católicos acreditavam que estavam a trabalho do reino de Deus, conforme profetizado em Apocalipse 20. Bom, o mesmo historiador ele prossegue, né, desse link que eu coloquei ali para vocês. Ele diz: os cavaleiros teutônicos esperavam um pagamento real pelo serviço prestado. Não é claro, você fazer uma guerra era caro. E a Igreja Católica está investindo, como eu tenho dito para vocês, ela tinha muita riqueza, investindo para pagar soldados para poder matar. Certamente tinham anabatistas lá, porque quando você tem essa situação de um local pacífico, que não tem guerra, normalmente são anabatistas, porque a história também comprova que havia uns anabatistas pacifistas que eles diziam: cristão não pega em armas nem para se defender, ele vai para o lugar de morte pregando o evangelho. E nós encontramos histórias exatamente assim. Então essa daqui parece ser, porque o local foi tomado muito facilmente. Né? E aí, vamos dizer, alguns falam em 10.000 vítimas. Que não seja 10.000, seja 5.000, que fosse 1.000, que fosse 1. Né? Mas por que dessa matança? Por que investir tanto para matar essas pessoas? Normalmente eram igrejas anabatistas. Né? Normalmente tinham cristãos anabatistas lá. Eu mostrei para vocês o momento em que eles cercaram uma determinada cidade, uma frase que ficou famosa, porque aí ele perguntou: olha, ali vai ter católico e vai ter herege, né, anabatista. Como é que eu vou distinguir? E a ordem foi: olha, mata todos. Quando chegar lá em cima, Deus separa os seus. Parece piada, mas isso foi falado, né? Bom, o comentário prossegue. Estava esperando o pagamento. Como não se chegou a um acordo, convocaram mais 4.000 cavaleiros, expulsaram a guarnição polonesa e prosseguiram conquistando e arrasando todas as cidades da Pomerélia, deixando a Polônia sem litoral. O massacre gerou um processo em Roma, durante o qual a ordem chegou a ser excomungada pelo Papa, mas terminou absolvida. Se um massacre covarde não parece uma boa introdução para uma história de cavalaria, é porque a Cruzada do Norte não foram feitas de honra e glória, mas forjadas em combates desiguais, fanatismo, traição e ambição mercantil. Bom, como eu disse para vocês, isso é um historiador falando. Não é alguém fazendo guerra à Igreja Católica, é só uma descrição. Por isso que eu gosto de colocar para vocês o texto aqui. Eu poderia parafrasear isso tudo, mas para vocês, isso está na história. A única coisa que nós temos que fazer é interpretar. Era a Igreja de Jesus fazendo essas coisas? Comentário prossegue. Como no Oriente Médio, guerreiros que fizeram votos de pobreza e castidade cometeram saques e estupros. Por mais de 2 séculos, a Igreja Católica esteve em guerra santa contra diversos povos do Mar Báltico, os últimos pagãos da Europa. Essa é a guerra contra os nórdicos, uma cruzada que estava acontecendo já há 200 anos. Porque a Igreja Católica há 200 anos estava também em guerra lá contra os muçulmanos, desde o ano 1100, né, em termos redondos, 1089, que Urbano II começou com aquela ideia de que Jesus deu ordem para conquistar Jerusalém. Então eram 200 anos também, mas as cruzadas por Jerusalém, elas estavam perdidas.
E ali foi um grande prejuízo, porque Jerusalém trazia muito rendimento por causa dos peregrinos. Os católicos tinham que peregrinar para lá para ter perdão dos seus pecados. E assim eles levavam dinheiro. Agora esse dinheiro está nas mãos de quem? Dos muçulmanos. Porque os muçulmanos liberaram, olha, tudo bem, os cristãos eles vão poder vir e cultuar normalmente aqui em Jerusalém, mas quem controla a cidade somos nós. Então todo o imposto do local ia para as mãos dos árabes. E uma parte ficava, claro, para a Igreja Católica, né? Bom, agora o item 50, vamos falar de o franciscano João dos Escoto. É o ano 1308. Eu tirei essa história do livro História do Cristianismo, ilustrada de Justo Gonzalez. É uma enciclopédia, uma coleção bem interessante de história da igreja, mas tem a visão protestante, tá bom? Bom, mas veja o que ele fala sobre esse personagem, né? João dos Escoto, que viveu de 1266 a 1308, foi o mais famoso dos ilustres franciscanos. Lembre-se que franciscanos também eram inquisidores, também matavam, né? Desde o tempo de Boaventura, recebeu com toda justiça o título de doutor sutil. Esse título lhe foi conferido como uma honra, mas na verdade é testemunho do maior defeito das suas obras. Sua sutileza e suas distinções constantes são tantas e tais que seus escritos somente podem ser compreendidos pelos especialistas que dedicaram longos anos ao estudo da teologia e da filosofia desta época. Em meio a todo o emaranhado de seus escritos, entretanto, uma coisa fica clara. Duns Escoto não concorda com os teólogos da geração anterior à sua, que criam que doutrinas como a da imortalidade da alma ou da onipresença divina podiam ser provadas de maneira racional. Escoto não nega essas doutrinas, nem sequer nega que sejam compatíveis com a razão, mas nega que a razão seja capaz de demonstrá-las. No máximo, a razão pode chegar a provar que estas coisas são possíveis, mas não que são necessárias. Bom, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Em apologética cristã, quando nós damos aula de apologética cristã, o que é discutido na apologética cristã? Uma questão bem interessante, que é, nós podemos provar a existência de Deus. Vocês vão encontrar diversos livros que sim, nós podemos provar a existência de Deus. É mais ou menos o que ele está discutindo aqui. Tomás de Aquino, que foi contemporâneo dele, né? Tomás de Aquino, ele acreditava que sim, podia provar nas suas obras das defesas, muito bonita, que ele copiou, né, de um judeu chamado Maimônides, mas ele adotou esse pensamento católico. No entender dele, sim, podia provar. Muitos pensam que pode provar. Eu digo que não. Eu digo que você pode evidenciar. Até no seminário que eu estudei, no IBP, o nome da disciplina apologética cristã era Evidências Cristãs. Você não tem como provar a existência de um espírito, mas nós temos como evidenciar através de esse universo tem uma inteligência. Isso é uma evidência, ok? Então eu coloquei como exemplo para poder destacar para vocês, né? O item 51, o papado persegue os templários. Bom, eu tenho dito para vocês que a França estava muito endividada com os templários, né? Então agora o ano 1312, que é um ano-chave. Eu coloco aí o texto de um historiador que diz: a 22 de março de 1312, o Papa Clemente V dissolveu a ordem dos templários, alegando degeneração e heresia. Eles eram gnósticos. Por trás do catolicismo está o gnosticismo. Como eu disse para vocês, e repito, a história comprovou. Essa ordem dos templários, ela prosseguiu, tá bom? Pedro Álvares Cabral, né, que vem para o Brasil, né, aquela cruz que ele usa, era dos templários. Os templários continuaram, principalmente em Portugal. Hoje, os historiadores não têm dúvida disso. Eles foram para Portugal.
e eles organizaram a maçonaria. A maçonaria é a continuação dos templários. A maçonaria se diz gnóstica. Então eles eram gnósticos. Por trás do catolicismo existe o gnosticismo, essa que é a religião pagã. Gnosticismo é paganismo. Aí ele diz, né? Em 1307, às vésperas de a ordem completar 200 anos, o rei da França, Filipe o Belo, que tinha dívida com os templários, começou a perseguir a organização. Os bens foram confiscados e os membros presos. Sob tortura, foram obrigados a confessar a prática de obscenidades, homossexualismo e a negação de símbolos cristãos. Eu comento, não há como saber a verdadeira história dos templários. Talvez a acusação fosse verdadeira. Talvez existisse satanismo entre eles. Mas como acreditar na história contada pelos assassinos e após terrível tortura, né? Essa história vai ser documentada por quem? Pela Igreja Católica, ou seja, pelos assassinos. Bom, o artigo prossegue. Pouco tempo depois, o Papa Clemente V ordenou a todas as dinastias da Europa a prisão de templários e o confisco de seus bens. Ou seja, iria livrar de uma dívida e ainda iria tomar posse de um dinheiro que os templários tinham, que é sabido que era muito dinheiro. Tanto que teve momentos que eles emprestaram dinheiro à França para poder pagar o resgate do rei da França, capturado pelos muçulmanos. Eu falei para vocês, os templários falaram, isso para nós é só um troquinho. Aquilo cresceu os olhos do Papa, cresceu os olhos do imperador, falou, vamos botar a mão nesse dinheiro. Então, aí o Papa fez o que? Olha, eu coloco eles como satanistas, a gente mata e pega o dinheiro deles. E a história comprova que eles conseguiram pegar muito do dinheiro, mas também que os templários fugiram com muito dinheiro. E segundo se acredita, eles foram principalmente para Portugal, né, e lá eles montaram toda aquela ordem, lutar para expulsar os muçulmanos daquela região, e eles vão conseguir. Okay? Nós estamos no ano 1312, os muçulmanos vão ser expulsos daquela região lá em 1492. Mas eles vão para lá, estão com dinheiro, eles vão lutar, vai ser décadas, séculos, né, de lutas à frente, até eles conseguirem expulsar o muçulmano, mas a história comprova, eles foram para Portugal. Por isso até o nome Portugal seria Porto do Grau, porque eles tinham essa lenda entre eles. Essa lenda, né, do Santo Grau, isso não é uma coisa inventada pelos historiadores, não. Eles tinham realmente essa lenda, porque era o gnosticismo. O gnosticismo era cheio dessas lendas, né, de ter um objeto sagrado. Então eles tinham realmente essa lenda com o Santo Grau, que seria o cálice que Jesus usou na noite que ele instituiu a Santa Ceia. Bom, o artigo prossegue, né? Então, o Clemente V ordenou a todas as dinastias da Europa a prisão. No dia 22 de março de 1312, o Santo Padre decretou o fim da Ordem dos Cavaleiros do Templo. E 2 anos mais tarde, 500 membros foram queimados vivos em Paris, entre eles seu último grão-mestre, Jacques de Molay. Pedro Álvares Cabral, olha, alguns templários sobreviventes foram acolhidos pelo rei de Portugal, Dom Dinis. Em 1317, ele obteve permissão de Roma para fundar a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, que manteve a estrutura e os símbolos dos templários. A maioria dos grandes viajantes portugueses, entre eles Pedro Álvares Cabral, pertencia à Ordem de Cristo, e suas armadas singravam os mares com a cruz de Copta, o símbolo dos templários, impressa nas velas. Ao desembarcar no Brasil, vestido o manto da Ordem de Cristo, Cabral estava, de certa forma, concretizando uma antiga profecia dos Cavaleiros do Templo. Grande padrinho das navegações lusitanas, infante Dom Henrique foi, não por acaso, o administrador da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Isso aqui é importante, irmãos. Como eu disse para vocês, o Papa diz que eles eram satanistas. Muito provavelmente eles eram gnósticos mesmo. E hoje os historiadores, aqui são historiadores contando, né, eles são praticamente unânimes em dizer que essa ordem dos templários
eles organizaram a maçonaria. E a maçonaria é o quê? Ela é agnóstica. Lembre-se que o Papa Francisco, falecido recentemente, quando ele foi eleito, ele foi anunciado primeiro na maçonaria alemã e depois no Vaticano. O site católico Rainha Maria reclama disso. A maçonaria está por trás de um movimento, não? E a finalidade é colocar verdadeiras igrejas debaixo dessa religião de Baal, que é a religião da maçonaria. Infelizmente, nós sabemos a história de alguns pastores evangélicos que se ligam à maçonaria. Não sabem o mal que estão fazendo. O comentário prossegue para a gente concluir. Na sequência da história, veremos que esses templários se organizaram na maçonaria e em outras ordens secretas. Essas ordens vão se unir aos protestantes. Tanto luteranos quanto calvinistas vão lutar contra a Igreja Católica e contra os anabatistas. E com o apoio de quem? Da maçonaria. Nós veremos o príncipe que protegeu Lutero, não existe dúvida disso, ele era maçom. As igrejas protestantes, elas são o movimento da maçonaria. Tanto que se você for no site oficial da Igreja Luterana, em português, pode procurar. Ele vai dizer, não tem problema luterano ser maçom. Por quê? Porque o protestantismo, ele nasceu protegido pela maçonaria. Esses templários gnósticos que são perseguidos pela Igreja, pelo Papa, por uma questão política de dívida, eles continuam se organizando, vão para Portugal, organizam a maçonaria continua rica no mundo. Quando o Novo Mundo é descoberto, eles ocupam tanto o Brasil quanto as América do Norte. Nós sabemos que os Estados Unidos ele foi organizado pela maçonaria. George Washington, quando ele aparece nas representações antigas, ele está lá com o avental da maçonaria. Tudo isso é organizado pela maçonaria. A Revolução Francesa foi organizado pela maçonaria. Então a maçonaria é um grupo que é a continuação dos gnósticos, que traz essa mensagem que, segundo o que muitos acreditam, João descreve o gnosticismo nas suas epístolas como sendo o espírito do anticristo que estava no mundo. Vocês vão pesquisar sobre o gnosticismo, o que João fala sobre o gnosticismo. João descreve o gnosticismo como o espírito do anticristo que estava no mundo. Isso para vocês despertarem, né, exatamente de tudo que eu tenho explicado para vocês.